Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos que estão nos vendo pela internet. Um excelente domingo. Antes de darmos início à nossa palestra, eu vou passar alguns recadinhos da casa. Temos palestras todas as terças-feiras, às 20 horas, e domingo, às 10 horas da manhã. Domingo também a gente tem evangelização infantil. Então, quem tiver seus pequenos, tragam para casa, tragam aqui, porque tem a nossa monitora que cuida deles e passa um pouco do evangelho para as crianças também. E falando, né, temos o plantão de atendimento fraterno. Então, quem precisar conversar, tirar alguma dúvida, é só chegar 15 minutinhos antes de cada palestra, que vai ter o atendimento, vai ser atendido aqui na casa. E também temos, e quem precisa também de passe à distância, gente, é passar também no plantão de atendimento e passar o nome da pessoa, tudo que na hora da aplicação dos passes também pode ser aplicado o passe à distância. Em agosto agora, já tem um tempo, começou a partir do dia 2, o nosso curso introdutório da doutrina espírita. Ele é a partir das 15 horas, todos os sábados, e ele é online. Então, quem quiser, desde agosto, mas pode se inscrever, pode participar, ou aqui passando pelo plantão de atendimento, né, da nossa casa, ou então até mesmo pela internet, pelo e-mail ensino.casadocaminhosantana@gmail.com. E sempre lembrando da importância do evangelho no lar, gente. Quem tiver alguma dúvida sobre como é feito o evangelho na casa, também pode procurar qualquer trabalhador que a gente dá o atendimento. E também vamos falar uma coisa bem bacana, que é a nossa assistência social. A gente faz a distribuição de 155 cestas básicas todo segundo sábado de cada mês. Inclusive, no próximo sábado será feito esse trabalho e queremos agradecer a todos que colaboram com a casa, com algum alimento não perecível, que continuem colaborando, que é de grande valia para nós. E todos os sábados, a partir das 16h30, temos o grupo de lanches. O pessoal se reúne aqui, prepara os lanches e leva para os moradores em situação de rua na Estação Carandiru. Então, também, quem quiser participar com a preparação, vir conhecer o trabalho, a casa está aberta a quem quiser conhecer, estamos aqui. E ontem, gente, segundo mês, né, das oficinas. Essas oficinas, elas são para os nossos assistidos. É a oficina de pães, e pela primeira vez a oficina de informática. Um trabalho muito bacana, feito para os assistidos da casa, ensinando a pescar, né, gente? Ajudando, mas ao mesmo tempo ensinando essas pessoas a algum ofício, alguma coisa que agrade e dê prazer. Foi um trabalho muito bacana. Quem quiser conhecer também, estamos aqui com a casa aberta para vir. É uma vez por mês, tá? Uma vez por mês é feita essas oficinas aqui pela Casa do Caminho. E eu acho que são esses os recadinhos. Então, agora, nesse momento, eu peço a todos que fechem os olhos físicos. Respiramos fundo, elevamos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, a nossa mãezinha Maria. Gratidão por estarmos aqui reunidos em mais uma manhã de domingo, uma manhã de aprendizado, que possamos absorver tudo que for falado aqui com muito carinho, muito cuidado, e que possamos aplicar isso no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E o nosso amigo que fará a palestra hoje é o Rudai. O tema é a virtude da disciplina, retirado do texto da redação Momento Espírita. Seja bem-vindo, Rudai. Bom dia a todos. E assim, juntos mais uma vez, nesses breves minutos, vamos aproveitar esses instantes, né, para nós mesmos, né, para elevar o pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, o pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, e também ligar com os irmãos da espiritualidade que estão aqui presentes. A importância de reuniões como estas é assim, bastante importante, né? No sentido de que a gente faz um contato com a espiritualidade, desliga um pouco de nossas preocupações materiais, essas mesmas que tocam diariamente os nossos 5 sentidos, né?
a preocupação com os filhos, a preocupação com o trabalho, com as dívidas ou com administrar os recursos, preocupações materiais, né? Afetos e tudo mais, né? Preocupações materiais importantes, porque elas, bem compreendidas, farão com que a gente evolua, mas tratando com indiferença muitas vezes os nossos deveres materiais, nós não progredimos como deveria ser, né? O texto, ou seja, o tema é a virtude da disciplina. Redação Momento Espírita. O texto da Redação Momento Espírita é um texto longo e fica difícil a gente abordar todos os aspectos tratados neste texto. Então, eu fiz um resumo, usando aí a inteligência artificial, né, entre aspas, para dar um suporte nesse aspecto, né? Porque acaba sendo mais rápido, mais cômodo, né? Ou seja, a gente um pouco de preguiça, vamos dizer assim, para fazer uma leitura e, como antigamente, né? Repassar o texto, anotar os pontos principais, né? Coisas que a nossa época aqui, não, a gente aprendia bastante na escola. Mas, o resumo da virtude, ou seja, o resumo da virtude da disciplina, nós precisamos pegar um pouco o conceito, o significado de disciplina, apenas para ajudar-nos a guiar nesse aspecto, né? Então, com base lá no dicionário Oxford Languages, nós vemos a seguinte definição, muito simples, né? Quando se fala em disciplina, já sabemos intuitivamente o que é, mas diz assim: obediência às regras, aos superiores, a regulamentos. Isso é uma disciplina militar. Ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento, por exemplo, de uma sociedade, de uma organização, desta casa e de outras organizações semelhantes. É essencial a disciplina, por exemplo, dentro de um hospital, né, como está no texto aqui. Os irmãos espirituais, eles, em todos os seus textos, em todas as suas mensagens, né, eles vão sempre nos lembrar a importância do trabalho, a importância de sermos criaturas disciplinadas, cumpridoras com seus deveres, obedientes, resignadas, trabalhadoras, honestas, justas. Tudo isso que, de alguma forma, a gente burla, não é? Então, o que interessa, vamos ao texto com base na redação Momento Espírita. Este texto discute a verdadeira essência da disciplina, muitas vezes mal compreendida como meramente obediência a ordens externas. Então, o objetivo não é exatamente este, né? Embora esse aspecto externo exista, a disciplina mais valiosa é a interna. Essa aqui, sozinho conosco, com a nossa consciência, a gente mantém a ordem e a disciplina, né? Então, a mais valiosa é a interna, é essa que cada um de nós conhece, né? Aquela que nasce da vontade própria e permite o aperfeiçoamento moral e intelectual, né? Aí cabe bastante reflexões, né? Como muitas vezes sozinhos, né? Ou numa situação que a gente tem que se manter na regra da boa conduta, tem que se manter vigilante, e às vezes cometemos pequenos deslizes ou deslizes até maiores, né? Então, a disciplina é apresentada como uma virtude essencial, pois sem ela não há evolução pessoal. Uma virtude ou uma disciplina essencial, porque depende dela, né, a nossa evolução pessoal. E quando se fala em evolução pessoal, estamos falando nós, enquanto criaturas encarnadas, e ao mesmo tempo espirituais, né? Porque a gente confunde, quem não está acostumado muito com o contato com os espíritos, a leitura das obras espíritas, principalmente as doutrinárias, quem, assim, de alguma forma, acha importante a doutrina espírita,
mas não dá essa devida importância no dia a dia. Então a gente tem essa dificuldade mesmo, né? De entender que a evolução do espírito, né, depende essencialmente de como nós nos comportamos aqui na Terra. Por quê? Porque somos espíritos encarnados. Neste momento, almas, né? Quais são os iguais de nossos espíritos, dos nossos irmãos espirituais que não têm o corpo físico? Exatamente o corpo físico. Né? Essa é a diferença entre eles. E a linguagem principal entre os espíritos, seja ele encarnado ou desencarnado, é o pensamento. Mas o pensamento é algo, quando se fala em pensamento, a gente entende que é algo material ainda, mas não necessariamente, né? Porque está envolto de sentimentos, afetos, é um contexto, vamos dizer assim, é um todo que a parte intelectual se expressa, né? Através de ações que nós compreendemos serem conscientes. E a parte espiritual ou moral se expressa através das nossas ações, de nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. E não poderia ser diferente, né? Deus, na sua sabedoria, se podemos compreender e ter uma concepção ampla de Deus, mas na sua sabedoria permite que, tendo passado por um processo evolutivo inferior ao estágio humano que nós nos encontramos, nós precisamos de algumas existências para melhorar, para expandir a nossa inteligência, expandir os nossos sentimentos, né? Ou essa capacidade, né, de conhecer e se situar. Enfim, na continuidade, aliás, né, o indivíduo indisciplinado repete erros e não consegue superar vícios e fraquezas. Né? Já o disciplinado impõe a si mesmo metas e regras. E mesmo diante de dificuldades ou recaídas, retoma seu caminho com firmeza. É aquela luta que nós sabemos diária. A criatura aí optou pelo vício, né? A gente sabe que a opção não necessariamente não é o termo correto, mas o meio, as influências da existência talvez conduziram o homem ou a mulher, o nosso irmão, à queda, ao vício. Mas não podemos esquecer que tem influências em seu espírito lá, ou resquícios de vidas anteriores ou do processo evolutivo. Então, um optou pelo vício do álcool, outro dos entorpecentes, outro dos jogos, e por aí vai, né? São vícios ou imperfeições que temos que trabalhar, né? Então, o indivíduo indisciplinado repete os erros e não consegue superar os vícios. Já o disciplinado impõe em si, porque ele sabe que é necessário uma força de vontade para superar, que ele conhece, ele sabe das suas fraquezas e dos seus vícios, para superá-los, né? O texto também relaciona certos comportamentos repetitivos e excessivos. Isso é normal, a gente repete esses comportamentos, né? Repetitivos e excessivos, como o apego ao descanso, à comida e ao sexo. Há resquícios de fases primitivas da evolução, embora naturais em certa medida, tornam-se problemáticos quando se transformam em vícios. Esses resquícios de fases primitivas da evolução, né? Então, nós sabemos que, tomando com base o Livro dos Espíritos, a partir da questão 600 e alguma coisa, que não me lembro agora, nós sabemos que nós, como espíritos, temos, no nosso caso, tínhamos uma evolução anterior. Ou seja, nós passamos por reinos minerais, vegetais, animais, e entramos numa fase humana ainda inferior. Esse momento de transformação ainda é um mistério, mas como nada na natureza dá saltos, né, tudo se encadeia, né, e às vezes o elo da corrente nós não temos ainda a compreensão, mas
nós sabemos que essas fases anteriores marcaram muito nós como espíritos. E nós temos que vencê-las. Então, paixões inferiores e tantos outros vícios ainda são lembranças de etapas lá da nossa vida, cujo processo era despertar em nós a nossa sensibilidade, a nossa inteligência e preparar o corpo físico na sua estrutura hoje como nós conhecemos. Então, resquícios de fases primitivas é aquelas situaçõezinhas nossas que a gente deixa e ela nos envolve, né? Essas lembranças intuitivas ou mesmo automatizadas ou fisiológicas, precisamos ter cuidado, né? Porque, embora em certa medida naturais, normais, mas ela perde o controle quando se torna um vício. Por fim, o texto destaca que o progresso espiritual exige esforço, constância e força de vontade. Aliás, para tudo na vida, né? Se queremos ter um título acadêmico, nós precisamos de quê? Disciplina, esforço, vontade e correr atrás, né, das faltas de recursos, quando existem, para superá-las. E esse esforço, essa vontade, essa disciplina faz com que a gente alcance o objetivo, né? E o mesmo é válido para as coisas ou aquisições espirituais, né? Sem elas, não conseguimos. E é como que ao despertar, né, na vida espiritual, já naquele momento, naquele estágio que nós já nos entendemos como espíritos não mais ligados à matéria, aí começa a bater em nós remorso, dor na consciência, lembranças de oportunidades malbaratadas. E aí isso dói profundamente. Mas a expressão não é mais no corpo físico, porque não existe, né? Mas na essência, no espírito, né? Então, as dores, as sensações, o sofrimento vêm, mas são sofrimentos morais. Pelo fato do espírito entender que ele teve a oportunidade, dependia dele do esforço, da sua disciplina, da sua constância, para ele conseguir o objetivo. E naquele momento, né, ele deixou passar. Então, destaca que o progresso espiritual exige esforço, constância e força de vontade. Eu quero, eu vou e eu consigo, né? Para o bem, tá? Porque para outras coisas a gente consegue também. A disciplina, apesar de difícil no início, torna-se uma aliada, né? A disciplina torna-se uma aliada. A gente consegue manter, né, naturalmente os esforços. Ao gerar hábitos saudáveis, como uma boa leitura, uma boa conversa, trabalho, né, estudo, amizades, então, né, gerando hábitos saudáveis, facilita e nos eleva a vida e a harmonia das coisas, né? Esse é um resumo básico aqui do texto da redação Momento Espírita. E eu fiz também um resumo mais para a gente se entender no passo a passo. E depois a gente vai trabalhando conforme virem as ideias, né? Porque assim, todo aquele que se propõe a fazer uma palestra, ele de alguma forma segue um roteiro, né? Assim como existe nas novelas, nos filmes, nos livros, existe um roteiro previamente traçado, né? Quando se trata de palestras, vamos dizer assim, doutrinárias, espirituais, ou vamos falar espiritualistas, né? Sabemos que o irmão espiritual, os amigos espirituais envolvem, né? E eles passam intuitivamente as suas ideias. E alguns deles focam muito num ponto para que, né, o médium, o expositor, ele repita esses pontos. Muitos desses textos que são apresentados, seja o padre, o pastor, o expositor espírita, primeiramente é para ele, né? Em consequência para os ouvintes. Mas aquele que fala é o primeiro que tem que respeitar, né? E tem que pôr em prática essas coisas. Então, o resumo esquemático nos conduz ao seguinte: conceito deturpado da disciplina.
como foi citado no começo, frequentemente vista apenas como submissão a ordens externas, ordens dos pais, dos chefes e de autoridades por aí afora. Vou pegar o momento presente aí, a autoridade máxima de um país, né, impondo lá uma disciplina. Esse aspecto existe, mas não é o mais importante para a nossa evolução espiritual. Disciplina interna, a verdadeira virtude, é a força interior que leva alguém a se manter firme em seus propósitos. Manter firme em seus propósitos. Faça um adendo aí, ou uma ressalva. Quando os propósitos são verdadeiros, são justos, são equilibrados, são valores que promovem o bem-estar, a harmonia e o progresso íntimo e das criaturas, né, ao seu redor. Permite o aperfeiçoamento moral e intelectual, né? Ou seja, visa realmente o progresso da criatura. Moral no relacionamento entre os seus semelhantes, intelectual para aquisições de conhecimentos e sabedoria, né? Consequências da indisciplina. De alguma forma, nós somos indisciplinados com a nossa alimentação, com a nossa saúde. Né? Não saúde orgânica, mas a saúde, né, moral. Mas somos indisciplinados com a nossa saúde. Então, consequências da indisciplina. Estagnação pessoal. Repetição de erros e vícios. É normal, né? Existe uma repetição de erros e vícios. Então, a criatura tem um hábito alimentar, ele sabe que aquele hábito alimentar não conduz, porque ele sente de imediato as consequências desse hábito. E ele repete, ele sabe, mas daqui a pouco então eu tomo alguma medicação e volto ao normal. Mas, lembram-se, o nosso corpo, ele é composto por bilhões de microvidas que, reunidas sob o influxo do espírito, faz com que elas, organizadas, né, mantenham a harmonia fisiológica ou a harmonia do corpo físico. Mas essas células desequilibradas faz o quê? Causa a doença, o mal-estar, o desequilíbrio. Óbvio, né, que nós temos aí uma expiação decorrente também de erros, hábitos, vícios passados e mesmo desta vida. Muitos deles, na maioria, desta vida. Então, a repetição de erros e vícios, falta de progresso na vida e no espírito. Né? Quando se fala em falta de progresso, não é querer ser participante lá do primeiro mundo, né? Altas tecnologias, nada disso. Né? É progredir, um passo de cada vez na inteligência, no relacionamento, na harmonia com as coisas. Né? E entendendo que somos espíritos encarnados, então o cuidado maior é conosco, enquanto espíritos. Ação da disciplina. Né? Quando nós somos criaturas regulares, objetivas, disciplinadas, respeitosas com as leis, com as regras, com os deveres acima de tudo. Né? Atua na vontade, define regras e guia o comportamento. Né? São ações da disciplina. Nos orienta a boa conduta. Leva à superação de tendências negativas. Todos nós temos alguma coisa, alguma tendência negativa, sem exceção. Né? Ajuda a romper com velhos hábitos. Temos que, quando se fala aí no progresso espiritual, nós temos que romper com o homem velho para que o homem novo, né, ele possa realmente emergir. Então, o homem novo é aquele que já, deixando para trás hábitos, vícios negativos, ruins, ele começa, sabe que a cada dia, a cada ação, ele progride, ele cresce, ele evolui. E como ele percebe isso? Uma satisfação íntima, interior. Né? Ele se sente bem, ele se sente em harmonia, ele se sente sintonizado com a natureza, com os seus semelhantes, com Deus, né? Com os espíritos superiores. Enfim, ele se sente realmente
pertencente ao mundo em que ele vive e cada vez mais disposto a auxiliar a evolução deste mundo, seja materialmente, seja espiritualmente, né? Então, herança evolutiva de hábitos, ou herança evolutiva é hábitos primários. Certos vícios vêm de fases primárias da evolução espiritual. Esses vícios são apego ao ócio, excesso, como já foi dito, na comida e no sexo, e outros, né, que não estão relacionados aqui. Hoje, esses impulsos devem ser controlados com a consciência. Eu sei que eu tenho esses vícios, então eu me esforço para superá-los. Ok? Sabemos que a Terra é um mundo feliz, a Terra é um mundo superior, a Terra é um mundo onde o bem é a maioria entre os homens? Fica a pergunta. É ou não é? Sabemos que estamos longe disso, né? Então, a Terra, classificada segundo os Espíritos e seguindo aquela ordem que Kardec deu lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a Terra ainda é um mundo de expiações e provas. Nós, espíritos encarnados, ainda somos criaturas imperfeitas. Então, estamos iniciando, vamos dizer assim, que vamos imaginar, apenas didaticamente, imaginar uma escada. Talvez estejamos ali nos primeiros degraus dessa escada. No segundo, terceiro degrau dessa escada. Então, a Terra sendo um mundo imperfeito, os espíritos que aqui se encarnam estão mais preocupados com a matéria. Então, a matéria influencia, vamos dizer, 80% ou mais da vida do espírito. Se almejamos habitar mundos melhores, bons, mundos superiores, então a disciplina nesta vida e em outras que virão nos permitirão alcançar esses mundos superiores justamente pela depuração de nossos espíritos. Ok? Então, o esforço é grande, a tarefa é imensa. Se queremos pertencer a mundos felizes, compete-nos fazer o nosso trabalho para avançar a esses mundos. E o que vemos aí, no presente, relatado pelas mídias, diz que ainda pertencemos ao mundo superior? É difícil, né, Washington? Mas podemos fazer a nossa parte. Cada dia melhor, cada dia de uma forma superior, né? Mas devemos criticar os nossos irmãos que são dirigentes de nações pelos comportamentos, muitas vezes, apesar de seguir, segundo a ordem daquele país, segundo o que eles abraçaram, uma certa disciplina, nós não podemos criticá-los ou emitir pensamentos negativos para eles. Pois quando envolvemos uma criatura com um excesso de pensamentos negativos, ainda são espíritos, apesar de inteligentes, sábios, são espíritos moralmente imperfeitos. E ao envolvê-los nessa atmosfera negativa, baixa, vibrações materializadas, alimentam cada vez mais o seu ódio, a sua vingança, o seu egoísmo. Então, para reverter isso, a gente precisa envolvê-los em vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, visualizando eles como homens seguindo as orientações de Jesus, acima de tudo, né? Então, vamos vê-los, né, com paz, com harmonia. Ao mentalizar em nossas vibrações, vamos vê-los dando as mãos, abraçando e olhando o mundo, com um mundo onde a paz, a segurança esteja em primeiro lugar, o progresso de todas as criaturas, né? Então, disciplinados e orientados para o bem, para a justiça, para o amor e a caridade, com certeza, os seus espíritos captam essas vibrações. E eles, sós,
Eles percebem os erros que se encontram. Não é assim que o plano espiritual atua em nós? Quando nós estamos com problemas, principalmente morais, e que pedimos a ajuda do plano maior, aproximando da gente, observando o nosso comportamento, principalmente moral e espiritual, o irmão espiritual, ele encontra um momento em que nós estamos relaxados, desligados dos problemas que nos preocupam. E aí vem a intuição, né? Aquela vozinha na nossa consciência falando, olha, assim é errado, assim é certo. A primeira voz que chega em nosso ouvido, conduzindo-nos para o bem, essa, com certeza, é a voz da consciência a nos orientar para um caminho melhor, né? Eu tenho até que tempo? Até amanhã? Também não, né? Vícios que precisam ser superados, eu falei, ainda não citei. Vícios que precisam ser superados. Em mim tem bastante vícios que eu preciso superar, né? E eu percebo que caio em erro quando eu estou um pouco preocupado, ou quando o que eu quero, ou o que nós queremos, está sendo contradito, né? É aí que a gente mostra quem somos, né? Então, vícios que precisam ser superados. Maledicência. De alguma forma, todos nós falamos bem ou mal de alguma pessoa, mais mal do que bem. Isso é incontestável. Falamos. No ambiente de trabalho, né, ali onde a competição é grande, a gente observa as coisas, vê, fala, e muitas vezes falamos que não deve ser dito, né? Então, a maledicência ainda é um vício, é uma imperfeição do ser humano. Tá? Gula, né? A gente vai lá no rodízio, puxa vida, né? Gula de alimentação, né? Preguiça. A preguiça colocada aqui é a pessoa, né, que passa o dia inteiro, semana inteira, sem fazer nada, e acha que está tudo bem, tudo tranquilo. Não percebe que isso está causando nela doença. O tédio vai minando gradativamente, né, a sua resistência. Então, a preguiça, ela é preocupante. Leviandade sexual. Aí nós temos um mundo onde a exposição, e talvez até ser natural e ser importante essa exposição, né, nos conduz muitas vezes a esse comportamento leviano. Esquecendo que, com base lá, novamente, no Livro dos Espíritos, onde se fala sobre o casamento, né, o casamento ainda é colocado como uma união superior entre as criaturas, né? Então, quando se opta pelo casamento, pela essa união estável, né, essa união onde dois seres se comprometem, aí um com os outros, se comprometeram e se comprometem, né, um com o outro, porque aí tem por trás o progresso espiritual, a evolução espiritual. O casamento, essa união, né, a monogamia é importantíssima, né, porque ela mostra a superioridade do espírito, né? E muitas espécies dos nossos irmãos animais nos dão exemplos dignos, superiores dessa união, né? Novamente, a maioria dos casamentos ou das uniões na Terra são uniões decorrentes de espíritos que ainda estão no processo evolutivo, né? Mas são uniões compulsórias, obrigatórias, para que haja resgate entre essas criaturas e principalmente abraçar no lar os irmãozinhos, os filhinhos, né? Que são criaturas que nós, né, desvirtuamos em outras vidas. Imagina aquele homem que, numa existência anterior, ele, por uma questão de egoísmo, de ambição, ou até por falta de conhecimento espiritual, matou, né, criaturas, seja amigos, sejam desconhecidos, mas ele percebeu o erro que ele se encontrou, que ele cometeu. E ele, né, essa criatura pede a Deus ardentemente, né, uma oportunidade para reparar, né? E aí Deus, né, concede, numa próxima existência, reunir em seu lar, né, os filhos. E eles vêm. Né?
Então, os filhos difíceis, os filhos problemas, aquele relacionamento complicado com os filhos, vamos estender aos parentes como um todo, são relacionamentos onde a gente se comprometeu em sermos criaturas melhores para com eles, tratá-las com amor, com atenção, desenvolvê-las, seja nas questões da matéria e seja nas questões espirituais. Então, a maioria dos relacionamentos, principalmente casamentos na Terra, são casamentos compulsórios. Há, sim, aqueles que são uniões estáveis, felizes, cujos pais, ou até os filhos, né, se reuniram ali para levar o desenvolvimento para os pais também. Orientação, disciplina, amor e afeto a eles. Então, na Terra, nós entendemos que existe uma miscelânea de relacionamentos onde o principal objetivo é, né, a superação de desarmonias anteriores, através de oportunidades das mais diversas nesta Terra, né? Percebam? A beleza, a grandeza, a importância da encarnação e da reencarnação. Quando a gente entende a justiça divina sendo aplicada, né, nesse processo evolutivo que a gente chama de reencarnação, a gente olha o mundo e vê as discrepâncias como naturais, até normais, para aquele momento, oriundas ainda da nossa, né, inferioridade, infelizmente, das nossas imperfeições, melhor dizendo, né? Então, caminho da transformação. Todo caminho de transformação exige esforço, né? Ali no dia 12 de outubro, que está se aproximando, nós vamos observar aí as caravanas de irmãos peregrinos que vão até a Aparecida, né? Aparecida do Norte ou é só Aparecida? Aparecida, né? Aparecida. Então, essa peregrinação ali, de alguma forma, comprometido em pagar ali, né, o que conseguiu, o que conquistou, né? A graça obtida por um problema de saúde, por um problema afetivo. Então, esses irmãos se esforçam, né, para alcançar isso. Então, toda caminhada para a transformação exige esforço, né? E quantas outras caminhadas nós fazemos cujo martírio é grande, né? Mas chegamos lá, né? Então, a caminhada para a transformação exige esforço constante e coragem, né? Há mais coragem moral, né, do que coragem material, né? Então, o soldado, que ele é condecorado pela bravura numa guerra, talvez numa situação afetiva, numa situação moral, ele não tivesse a mesma bravura. Né? Então, quantos soldados são condecorados pela sua bravura moral? Estou dizendo nós, espíritos encarnados, quantas criaturas vemos que alcançam a superioridade pela sua bravura moral, né? Mesmo ante as dificuldades. Então, no início é difícil e doloroso, com o tempo torna-se leve, natural e prazeroso, né? Ou seja, depois que você conquistou pela dificuldade, aquilo torna-se um hábito e é natural, prazeroso, normal, né? Como resultado, a gente obtém o seguinte: a disciplina bem praticada gera espontaneidade positiva. A pessoa vive mais liberta, equilibrada e encontra sentido em tudo, né? Então, esses irmãos nossos que hoje vão lá e subtraem o objeto ou a vida do nosso semelhante, eles são livres. Mas aquele irmão que, tendo este impulso e freou a sua vontade e se conduziu para o bem, né? Este sim já é um vitorioso. Porque Deus nos julga pela nossa intenção e pela nossa força de vontade em superar, né, o mal que cometeríamos. Mas Deus nos premia pelo bem que fazemos,
pela disciplina que nos conduz à vitória espiritual, ao progresso espiritual. Entende? Muito bem. Obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Né? Que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, possa sempre nos abençoar e abençoar as nossas boas intenções. Mas apenas um lembrete. Nós estamos falando de disciplina e não tornar-se um sistema onde a gente afasta pela nossa antipatia as pessoas. Os bons espíritos, eles são disciplinados e são observadores das regras, mas eles não são sistematizados. Entende? Então, se a casa tem um horário, por exemplo, de 8 horas para começar, se ela atrasar 1 minuto, ou 2, ou 3, não importa, está dentro de um tempo. Se temos um compromisso, temos que chegar nesse compromisso em tal horário marcado, perfeitamente, é regra da boa educação chegar no horário marcado. Mas o excesso, né, de preocupação com horários pré-determinados fixados também pode conduzir-nos a uma situação de indisciplina. Então, paz a todos, uma boa semana, que Deus esteja com todos. Como está no livro, simples assim. Obrigada, Rudai, pela palestra de hoje. E nesse momento, né, depois de tanto recebermos na casa, vamos fechar os nossos olhos físicos novamente e emanar essas energias boas, vibrar pelos nossos irmãos, os nossos irmãos doentes, os nossos irmãos que estão em leitos de hospitais, desejando a recuperação de suas saúdes, que possamos levar a eles energias de cura, de paz, de esperança. Aos nossos irmãos que estão desamparados, precisando de auxílio, passando por problemas psicológicos, que eles possam receber o nosso amparo, as nossas energias e boas vibrações. E a todos aqueles que faltam um prato de comida, também que possamos vibrar para eles e para todo o planeta, emanando para todos os nossos irmãos, emanando boas energias, energias de paz, luz, harmonia e esperanças renovadas. E assim, nessa manhã, encerramos mais uma manhã de aprendizado e que, gratos pela oportunidade de estarmos aqui, possamos ter uma semana abençoada, repleta de bons momentos e realizações, e que juntos, domingo que vem, a gente possa estar aqui de novo na Casa do Caminho, aprendendo e renovando nossas energias e nossa fé. Que assim seja, graças a Deus. Peço a todos que aguardem um pouquinho para a aplicação dos passes. Obrigada, gente. Viva pela nossa pátria, né? 7 de setembro, dia da nossa independência, que marca a independência. Muita luz e paz para o nosso Brasil querido.